histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Foram em 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º dia Ele descansou. Noé na grande arca do dilúvio Deus salvou. Moisés que atravessou o mar vermelho. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. José o sonhador, Samuel que Deus chamou, Davi que o gigante Golias matou, Jonas que orou na barriga do peixe, Daniel lá na cova dos leões. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Tem sido muito gratificante ver o desenvolvimento desse trabalho. Olhar o processo de crescimento dos alunos é ver que realmente a mão de Deus está nisso, porque tem superado as nossas expectativas. Na semana passada, um aluno saiu da aula com um coração pesado e um olhar triste e falou para mim: eu não estou entendendo nada, professora. Eu olhei nos olhos dele e disse: para mim não importa se você está entendendo o que é dó, ré, mi. Importa que você está aqui. E estar aqui fará parte do processo de transformação que Deus quer fazer na sua vida através desse projeto. Nós entendemos que a oração é fundamental para qualquer coisa que venhamos a fazer. E não é só um desenvolvimento técnico, não é só uma aula de música. E nós nos reunimos semanalmente para orar por situações específicas e por nomes específicos. E esse aluno era um dos nomes dessa semana. Mobilizamos também uma rede de intercessores que durante as aulas estão intercedendo por nós. E chegou o dia de hoje na aula e eu fiz uma atividade, lancei um desafio e disse: quem é o aluno corajoso que vai vir aqui no quadro fazer esse exercício? Ninguém falou nada e de repente ele levanta a mão e fala: eu, professora, posso ir? Eu não acreditei naquilo e dei um brado de alegria: claro que você pode! E de repente ele veio, a gente fez a atividade e, por incrível que pareça, ele acertou o exercício inteiro, a turma inteira bateu um palmo para ele. Ele vibrou comigo: obrigada, professora, eu entendi tudo. Eu entrei na aula justamente na hora que o aluno estava no quadro fazendo exercício e eu confesso a vocês que eu pensei: não acredito que ele vai conseguir. E ele conseguiu. E eu pude ver não só a alegria dele, como todos também vibrando porque conseguiram entender. E nós vemos claramente que isso é a mão de Deus. Gente, uma pessoa que numa semana não estava entendendo nada, na outra semana fazer um ditado rítmico, é ter certeza do sobrenatural de Deus. É só o começo. Ainda temos muito mais a fazer. A obra de Deus precisa avançar e você não pode ficar de fora disso. Você pode participar. Sendo intercessor do nosso projeto, nós precisamos muito das suas orações. Você pode nos ajudar também ofertando, doando um instrumento que esteja em boas condições. E você pode também ser um voluntário. Se você atua na área da música e tem muita vontade de trabalhar aqui conosco, entre em contato com a gente. E você também pode ser um investidor mensal. Entre agora mesmo no nosso site, o site de Missões Nacionais, no campo de doações e participe. Sons da Missão, transformando vidas por meio da música. Jesus Cristo é a única esperança. Bom dia. Pode repetir? Quem está na sua casa nesta hora?
ou se você estiver sozinho, pode falar sozinho mesmo. Jesus Cristo é a única esperança. Muito bem. Vocês que nos ouvem nas redes sociais, muito obrigado aí pela sua participação. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar o seu like. Com certeza isso é importante para nós, para que você seja um participante ativo nos nossos cultos dominicais. Quero também dizer aos irmãos que orem por aqueles irmãos que estão enfermos. Temos alguns irmãos da igreja que estão precisando das nossas orações. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando também por os enfermos, familiares nossos ou não, orasse também pela nossa cidade, pelo nosso município, digo, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, para que Deus possa acalmar os ânimos, para que realmente venhamos, meus irmãos, a ter mais liberdade para falar de Cristo Jesus. Quero também dizer aos irmãos que não esqueçam de orar por missões nacionais, agora na sua edição 2021. Vamos orar pelos nossos missionários, pela junta executiva da nossa convenção, para que Deus possa nos orientar e possa ajudar também para que novas conquistas sejam então realizadas. Quero também dizer aos irmãos que no dia 3 de outubro retornaremos às nossas atividades. Então, meus irmãos, às 8h30 da manhã, nós estaremos lá. Quero dizer aos irmãos que esse 8h30, né, tem um motivo também especial que eu não posso dizer aos irmãos agora. Eu só quero dizer aos irmãos que muita coisa diferente, né, vai acontecer naquele domingo para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. Não há nenhum mérito pessoal para ninguém, mas dizer aos irmãos que estaremos fazendo para a glória do Senhor. Então, dia 3, às 8h30, e domingo à noite, às 19 horas. O tema da mensagem de domingo pela manhã tem como título Reencontro. E à noite, o tema é Quando Tudo Começa no Fim. Esse é o tema, meus irmãos, que Deus já colocou no nosso coração, e Deus vai falar também as nossas vidas e vai nos desafiar cada vez mais a fazermos mais. Quero também dizer aos irmãos que os nossos cultos de domingo à noite serão transmitidos via YouTube também. Então eu quero dizer aos irmãos que nós vamos facilitar o máximo para que nós tenhamos também visitantes, a oportunidade que nós temos de convidar pessoas para participarem nos nossos cultos dominicais, né? Quero também chamar a atenção dos irmãos para que o nosso estudo de hoje é um resumo de todas as lições, meus irmãos. A lição 13 é um resumo das 12 lições anteriores, como tema geral, generosidade. Então vamos trabalhar. Pastor Mauro Sanches tem sido uma bênção, meus irmãos, muito calmo, muito tranquilo a trazer o estudo. Eu tenho certeza que os irmãos estão gostando da forma como ele está apresentando os nossos estudos da revista Palavra e Vida. Então fica aqui a nossa palavra, a nossa oração. Também quero lhes dizer que estamos orando já, preparando o Projeto Vida na sua edição 2021. Não tivemos em 2020, mas, meus irmãos, Deus vai permitir fazer agora em 2021, no final deste ano. Fica aqui então a nossa palavra, a nossa oração, e, meus irmãos, tenhamos, na verdade, um bom estudo. Com certeza Deus vai nos abençoar. Amém. Ele o castigo me levou na
me salvar. Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador, e quando for no céu morar, louvar o Rei melhor. Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos, compartilhando essa nossa caminhada da generosidade. E como isso tem, acredito, nos feito muito bem, repensar a nossa mordomia cristã, permeada pela generosidade. Eu, mais uma vez, reitero aqui o meu desejo de que esta caminhada esteja sendo muito produtiva para você e, por extensão, para toda a sua igreja, que a partir daqui, você consiga visualizar a sua vida cristã de uma forma mais ampla e de uma forma até mais satisfatória para você pessoalmente, podendo ajudar, podendo contribuir, podendo cuidar, agora com uma visão muito mais abrangente, como eu já disse, permeada por generosidade. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre todas as lições. Foi uma forma um pouco diferente que a gente encontrou de resumir, nessa última lição, resumir todas as outras lições, visando uma fixação melhor das ideias, das lições, daquele aprendizado que você teve, que toda a sua EBD pôde ter também. Então foi uma maneira que a gente encontrou de fazer um resumo e de fazer uma aplicação melhor para todas as lições. Por isso que o título dessa lição é Relembrando a Generosidade. Na verdade, é relembrando
as lições da forma como a generosidade foi vista, foi estudada e certamente foi apreendida também, certo? Então, vamos caminhar assim rapidamente, né, um pouquinho de cada lição que a gente teve, tá bom? Primeiro tema, então, foi redescobrindo, ou melhor, foi a igreja e os seus objetivos, né? Os objetivos da igreja, à luz da mordomia. E a gente aprendeu, então, que a igreja tem como seu cabeça, como seu líder principal, Jesus. E a gente visualizou ali que a gente deva fazer da nossa igreja a igreja dos sonhos de Jesus, da maneira como ele pensou a sua igreja, da maneira como ele idealizou, à luz daquilo que o Novo Testamento vai nos mostrando sobre igreja, onde a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa fazer missões, a igreja tem que voltar-se para uma adoração sincera, a igreja precisa vivenciar a comunhão e a igreja precisa reproduzir os ensinos de Jesus, que é o que a gente dentro da igreja chama de educação religiosa, né? A igreja precisa reproduzir esses ensinos e tornar os novos crentes discípulos de Jesus, principalmente através do ensino, ok? A segunda lição que a gente viu foi redescobrindo a generosidade, foi quando a gente introduziu o conceito da generosidade, mostrando que generosidade é ir até um pouco mais além da própria bondade, né? Ser bom e ser generoso. Ser bom é quando a gente se dispõe a ajudar alguém, ajudar uma causa e tudo mais. A generosidade vai muito mais além, quando a gente se propõe a não só ajudar, como a gente participar daquela ajuda até o final, para que a pessoa tenha a sua necessidade satisfeita e ela se sinta acolhida, amparada por completo, né? Ok? Também vimos sobre a generosidade no cuidado. Cuidar de alguém, o cuidar da família, o cuidar de pessoas, tudo isso tem a ver com a generosidade, certo? Então, a forma como nós lidamos com os nossos recursos, essa maneira como lidamos vai revelar se somos ou não generosos. Então, aqueles que são muito apegados a bens, finanças, né? Eles tendem a ser egoístas, tendem a não querer ajudar. Pessoas generosas são pessoas liberais, voluntariosas, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, a olhar para as necessidades das pessoas e ver, ainda que não consiga satisfazer toda a necessidade, mas vai ver sempre naquilo, no pouco, que poderá ajudar de alguma maneira. Generosidade na família. E aí nós comentamos, né, estudamos sobre a questão do relacionamento familiar e como a gente consegue se ajudar dentro do nosso contexto familiar. Cuidar, amparar, tratar bem, né, investir um no outro. Então, como que a gente vive e se relaciona dentro do nosso contexto familiar à luz da generosidade, certo? Um exemplo é olhar para a sua família e ver as necessidades e ver as dificuldades não como particulares, mas que aquelas dificuldades envolvem todos da família. Exemplo, um desemprego do pai vai atingir toda a família. Então aquele problema não é só o pai, aquele problema tornou-se um problema familiar. Uma promoção que alguém recebe, então aquela alegria não é particular, aquela alegria torna-se uma alegria de toda a família. Enfim, que as situações familiares sejam vistas assim, a ponto de serem compartilhadas. A comunicação, as conversas, os incentivos, os elogios, o respeito, tudo que seja compartilhado num contexto amplo de família.
nada mais egoisticamente, nada mais de forma isolada, mas que você olhe toda a sua família e diga: eu sou desta família, eu pertenço a esta família, portanto, tudo aquilo que atinge esta família, a mim me atinge. E tudo aquilo que vai me atingir de forma particular, vai por extensão atingir também a minha família. Então, é muito importante você se redescobrir como pertencente à sua família e não viver mais de forma egoísta, mas sim de forma sempre compartilhada. Ok? A generosidade no cuidado da saúde, né? E a gente falou sobre a saúde física e saúde emocional. Como as duas coisas estão sempre vinculadas, certo? Saúde física, saúde emocional. Se o seu físico está bem, o seu emocional também estará bem. Se o seu emocional não está bem, o seu físico vai se ressentir em alguma maneira. Certo? A começar, às vezes, por coisas simples, como perder o sono, perder a fome, né? E daí coisas para pior, certo? Como estresse, como depressão, ansiedade, enfim. Se o seu emocional não vai bem, o seu físico vai se sentir uma depressão, o corpo se abate, se vai se fechando. E numa tristeza profunda, a mesma coisa. O seu semblante vai denunciar essa falta de alegria. Então, saúde emocional precisa ser tão bem cuidada quanto uma saúde física. E assim como você pode precisar de profissionais da saúde, médicos, para cuidar do seu físico, pode ser que você precise também de profissionais para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, como psicólogos, ou se você não vê algo tão complicado, mas que isso esteja afetando você emocionalmente, você pode procurar o seu pastor, primeiramente, conversar com ele, e certamente, se ele perceber que não é algo, digamos assim, da sua capacidade, porque a gente não é 100% em tudo, né? Já falamos sobre isso. Então, se ele perceber, certamente ele saberá também encaminhar a um cuidado mais profissional, enfim, mas é sempre importante a gente olhar para a nossa saúde e tentar o máximo vivermos em equilíbrio, certo? Ok? Pois bem, a generosidade e o tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? De que forma você está gastando o seu tempo? De que forma você está usufruindo do seu tempo? E aí a gente comentou sobre várias maneiras de se gastar tempo à toa, né? Como gastar tempo com internet de forma à toa, né? Gastar tempo sem dormir, e a gente precisa dessas coisas, né? A gente precisa olhar para o nosso tempo e ver ali coisa divina. Deus nos deu dias, anos de vida para que a gente viva muito bem. Então há um tempo para todas as coisas, diz Salomão em Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então o tempo é importante. E o salmista vai dizer também, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a viver aproveitando as oportunidades de cada tempo, para que lá na frente a gente possa olhar para trás e ver o quanto nós alcançamos, o quanto crescemos em sabedoria e em conhecimento e em experiências, o que nos faz sábios também, certo? A generosidade e os bens materiais. E aí a gente comentou sobre a dificuldade que muitos têm, como eu já falei lá atrás, né? A dificuldade que muitos têm de abrir mão de bens materiais em função de alguém, em função de uma causa ou em função de si mesmo, né? Há pessoas que são extremamente acumuladoras e aí tem uma dificuldade enorme de abrir mão de algumas coisas em função de si próprio, de se ver livre daquela preocupação e passar a viver melhor. Mas não, há pessoas que são muito apegadas, muito arraigadas nos seus bens e são coisas materiais. Por isso que o próprio nome já diz, quando a gente faz a referência, são bens materiais, são bens que se deterioram,
que se gastam, que envelhecem e que acabam em algum momento, em alguma época. Então, o valor que devemos dar a esses bens é exatamente e somente o que eles valem. Só isso. Você não precisa acrescentar algo a mais a um bem material para se apegar tanto a ele, a ponto de se privar de outras tantas oportunidades em função daquele apego, daquela ligação forte com aquele bem material, seja ele qual for, seja o que for. E as pessoas muito apegadas a bens são pessoas muito insatisfeitas. São pessoas que vão chegar a conquistar o que desejam e vão perceber que aquilo ali não satisfez plenamente e vão desejar chegar a algo muito mais elevado para ali sim se sentirem satisfeitos, e vão perceber que aquilo não vai satisfazê-los totalmente, plenamente, e vão desejar algo um pouco mais, e assim vão viver a vida inteira insatisfeitas, certo? Pois bem, chegamos então na generosidade e o dinheiro. Falamos ali que há pessoas que são dominadas pelo dinheiro e há outros que conseguem dominar o seu dinheiro. E aí é uma pergunta: em qual desses polos você está? Você é daqueles que é dominado pelo dinheiro ou você é aqueles que conseguem dominar o seu dinheiro? Quando se é dominado pelo dinheiro, a gente vai esquecer todas as outras coisas em volta, porque a ambição, o desejo é ganhar dinheiro, é ter dinheiro. Como se ter dinheiro quisesse mostrar aos outros alguma coisa. Há pessoas que acham que ter muito dinheiro, isso mostra para as pessoas a capacidade, a inteligência, o esforço, o trabalho e tudo mais. Mas será que isso é correto? Há pessoas que têm dinheiro, mas conseguem dominar o seu dinheiro. Pessoas que conseguem ter as coisas de uma forma sem estresse, sem desespero, sem ambição, e conseguem trabalhar, ter o dinheiro e conseguem dominar o seu dinheiro. Faz as contas direitinho, não são dependentes de um crediário, de um cartão de crédito, são pessoas que conseguem viver com a sua finança equilibrada. Em qual desses polos você está? Tempo atrás eu conheci uma senhora que ela tinha 6 cartões de créditos. 6 cartões de crédito. O que se faz com 6 cartões de crédito? Só compra, né? Mas e para pagar? Como é que se faz para pagar 6 cartões de crédito? Enfim, são pessoas dominadas pelo dinheiro. Pessoa que tem o domínio do seu dinheiro é pessoas que de repente só tem um cartão, ou às vezes nem tem, porque só gosta de comprar à vista, se programa para isso, se organiza para isso. São pessoas que não fazem dívidas à toa, não fazem dívidas pela emoção, mas sempre pela razão. Enfim, em qual desses polos você está? O dízimo foi outra questão muito séria que nós abordamos, e nós fizemos isso em 2 lições. A primeira delas falando propriamente sobre o dízimo, a sua origem, né, no Velho Testamento, e a sua aplicabilidade também no Novo Testamento, inclusive tendo a validação do dízimo através de Jesus, né, dizendo que, falando aqueles escribas e fariseus, dizendo que eles deveriam tanto entregar dízimo quanto dar oferta. Então, Jesus validou o dízimo que era dado, mas que aquilo deveria ser feito de uma forma diferente da maneira como eles procediam, mas ser feito de coração, com prazer, com espiritualidade. E isso foi refletido nos seus discípulos, que depois reproduziram isso, e certamente chegou até nós essa prática
como sendo também uma prática espiritual. O dízimo visto como gratidão a Deus, primeiramente por toda a bênção de salvação que Ele nos alcançou. O dízimo visto como gratidão pelo trabalho que Deus nos proporciona, pelo físico que nos dá para trabalhar, para empreender, para nos esforçar e dali tirar o nosso sustento, e daquele sustento a gente reconhecidamente devolver ao Senhor aquilo que Ele pede. É a forma de olhar o dízimo como uma devoção também. Ao mesmo tempo que eu estou sendo grato a Deus, eu estou entregando a Ele em forma de culto. E se eu estou entregando para Deus, embora eu entregue na igreja, ou eu entregue para uma oferta, mas se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo em forma de culto a Deus. Então o dízimo se torna permeado, todo envolvido de espiritualidade, certo? Então a maneira mais bonita da gente enxergar a prática do dízimo é saber que nós vamos fazer isso em culto, numa forma de culto, de adoração, de gratidão a Deus por toda a bênção que Ele nos dá. Outra coisa que nós aprendemos é que nós não devemos fazer do nosso dízimo uma barganha com Deus, um toma lá dá cá. Não é isso. A gente não entrega o dízimo para Deus nos dar as coisas, a gente entrega o nosso dízimo porque Deus já nos deu as coisas, já nos proporcionou o nosso bem-estar, o nosso sustento, e aí então a gente vai e entrega. Então, na verdade, a gente devolve para Deus algo que Ele já nos deu. Então não é uma barganha de eu vou entregar mais dízimo porque Ele vai me dar muito mais. A gente não deve pensar assim, porque Deus já nos deu, nos sustentou, e por isso a gente volta a Ele com gratidão, certo? E também a segunda parte do dízimo foi mostrando como a gente pode ensinar a alguém a ser dizimista, principalmente nossos filhos, né, ou netos, ou crianças que estão sob nossos cuidados, ou um novo crente, aprender a ser um dizimista. Como? E aí mostramos como algumas práticas que podem ensinar ou ser ensinado ao novo crente ou às nossas crianças a serem futuros dizimistas, a começar por este ensino da adoração. Falamos sobre a generosidade e o trabalho, mostrando o valor do trabalho na nossa vida, mostrando a necessidade do trabalho e que a sua origem se dá a partir do próprio Deus, num primeiro exercício de trabalho, criando todo o mundo, para logo em seguida determinando então aquele primeiro homem criado que ele devesse trabalhar cuidando do jardim, cuidando da criação de Deus. Então o trabalho tem a sua origem em Deus e ele precisa ser executado em forma de culto e de adoração do mesmo jeito. Mas eu trabalho numa empresa. Faça disto o seu culto. Eu mesmo sou o meu patrão. Mesmo assim, faça do seu trabalho um culto, um gesto de adoração. E uma forma da gente entender a teologia do trabalho é voltar lá para o Gênesis e ver que Deus colocou o homem no jardim para trabalhar e cuidar daquele jardim. Então faça do seu trabalho o seu jardim a ser cuidado. Pode ser uma mesa de escritório, como pode ser numa máquina de produção industrial, como pode ser dirigindo, viajando, alguma coisa, mas faça do seu trabalho o seu jardim para o qual Deus te colocou ali para cuidar. Tá bom? Então, olhe para o seu trabalho como algo extremamente bom. Não olhe com negativismo. Não olhe para o seu trabalho maldizendo a segunda-feira e bendizendo a sexta-feira. Não. Olhe para o seu trabalho como algo extremamente bom, porque dele provém o seu sustento. Algo que Deus lhe deu. Tá bom? E então, finalizando, chegamos na generosidade e o descanso. E falamos que tão importante quanto o trabalho é também o descanso. Tão importante quanto se cansar no trabalho é descansar do trabalho. As duas coisas precisam andar muito juntas, trabalho e descanso. O descanso também tem a sua origem divina.
Tá? O descanso também tem a sua origem divina, e daí foi instituído sempre um dia de descanso. E é interessante, queridos, que isso é tão antigo, mas tão antigo, que vale até para o dia de hoje. Não é verdade? Você trabalha os 6 dias e descansa 1. Ou, dependendo da sua atividade mais intensa, ou mais estressante, ou mais coisa, pessoas que trabalham às vezes por escalas, trabalham 1 dia, descansa 2, enfim, dependendo, mas a ideia do descanso, ela é sempre valorizada, e nós não podemos abrir mão disso, certo? Então, cuidado, você que trabalha demais sem se preocupar em descansar, seu corpo vai se ressentir disso em algum momento. Cuidado, você precisa descansar tanto quanto você precisa trabalhar, certo? Digamos que a proporção seja sempre 6:1, né? Trabalhar 6 dias e descansar 1, trabalhar 5 dias e descansar 1, mas vai haver sempre essa dinâmica do descanso atrelada ao trabalho. Isso você não pode se descuidar, há sempre que descansar, certo? E o que fazer no descanso? Eu posso trocar a minha atividade, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso não fazer nada, eu posso ficar deitado numa rede, eu posso ir para a praia, mas eu posso também cultuar. Separar esse dia do meu descanso para que seja ele o dia do Senhor. Um dia separado também para a devoção, para o devocional, para o descanso dos meus trabalhos, da minha labuta, e eu separar aquele momento, aquele dia, alguns instantes daquele dia, algumas horas daquele dia, para cultuar ao Senhor. Essa também era uma preocupação do descanso. Era o dia em que todos iriam parar de trabalhar e separar aquele dia para cultuar. Que tal começar essa prática na sua vida? Passar a olhar de novo o domingo como sendo um dia muito importante. Olhar o domingo como sendo, novamente, o dia do Senhor. Você que já esqueceu disso, você que já se desinteressou disso, você que quase não vai à igreja, cuidado, um dia isso fará muita falta na sua vida. Então, que tal recomeçar agora? Resgatar esse princípio do descanso como sendo também um dia do Senhor. Queridos, eu quero, nesse final, agradecer imensamente toda a sua atenção para com os estudos da revista, das lições, para participar desses vídeos também, assistindo esses vídeos. Eu quero te agradecer muito a sua atenção, o seu carinho, a você o meu muito obrigado, e de fundo do coração eu desejo que essas lições tenham servido muito para te ajudar, para de repente abrir a sua visão um pouco mais sobre a mordomia cristã, à luz da generosidade, para ampliar o seu desejo de continuar servindo ao Senhor, e agora de uma forma muito mais apegada, muito mais intensa, tá certo? Eu quero também agradecer aqui de coração à Convenção Batista Fluminense, né, na pessoa do seu presidente, pastor Elildes, e na pessoa do seu diretor-geral, também o pastor Hamilton Vargas, né, e agradecer toda a produção, toda a redação da revista Palavra e Vida, que a mim me confiou essas lições, escrever essas lições. Eu me senti muito desafiado, mas ao mesmo tempo muito grato a Deus por esta oportunidade de poder servir a Deus, servir as igrejas e poder servir a nossa denominação batista. E é algo que eu gosto, de servir a nossa denominação. Se alguém me pergunta se é evangélico, eu sou batista também, né? Sempre, além de dizer que sou evangélico, eu digo que eu sou batista. As pessoas me perguntam se é pastor evangélico, eu sou pastor batista. Eu faço questão de dizer isso, porque eu sou batista de fato. Nasci num lar cristão, batista, cresci, né, e me desenvolvi na denominação batista, e sou batista por convicção. E pretendo, né, permanecer assim. Não pretendo sair desse caminho, né, da denominação. Então, o meu desejo é que
todo esse conjunto de lições tenham servido para abençoar a nossa denominação. E que eu me sinto muito grato em ter podido servir, tá bom? Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, quem cuidará de ti? Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Quem te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Que pena que nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. E amiguinhos, não se esqueçam de juntar moedinhas no cofrinho missionário. Nossas ofertas serão muito importantes para os nossos missionários. Então vamos ofertar. Missões Nacionais 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que você de Jesus